Ah, uma outra pergunta que me surgiu, né, se a gente teria informações sobre qual é a origem das doenças. Ah, até onde eu estudei, e está publicado, no, faz parte do livro Saúde pela Energia, a principal fonte de origem de doenças são as toxinas, como eu salientei ainda há pouco, porque no momento em que ela dissolve, né, que esse envenenamento celular que está condensado, ela entra em fermentação e dissolve, ela fica extremamente ácida. E nessa condição ácida, ela ataca as células. Né? E nesse movimento, ela cria um ambiente propício para a vida de micro-organismos e, além disso, promove todo o sofrimento no seu processo de eliminação. Então, dá dores e todas as questões que a gente vê nos processos de doença. Né? Então, com isso, a gente começa a verificar que, bom, então o ideal seria que a gente pudesse estar utilizando a energia para estar facilitando a dissolução, acelerando o processo de dissolução das toxinas e também provocando facilidades para sua eliminação, né, para sua drenagem. Por isso, inclusive no processo que eu ensino, além de ensinar um método de energização, mas essa outra parte pode ser utilizada com qualquer método existente, o que a pessoa já saiba fazer, é que eu ensino em que lugares do corpo que são mais comuns a acumulação de toxinas. Além disso, onde se condensam, em que resultados ela acaba provocando no corpo. Então, ela provoca efeitos, mas ela também tem outros efeitos, outros resultados que ela vai provocando e que então, sabendo os locais de acumulação, você consegue fazer a inter-relação e acaba facilitando para ajudar o corpo no processo de retomada da saúde. E por isso mesmo, o ponto seguinte que a gente ensina é como direcionar a energização para a eliminação, para a dissolução e eliminação dessas toxinas. Uma pergunta seguinte é se é possível utilizar essa energização para outras pessoas. Né? É claro, pode-se utilizar ministrando, transmitindo para outras pessoas, quando a gente aprende, né? E é muito bom, inclusive, para os dois, porque aquele que recebe, como a gente veio discutindo até agora, está recebendo energização, está se beneficiando e desenvolvendo saúde, desenvolvendo condições até de longevidade. E, para aquele que está transmitindo a energia, ele está se beneficiando também, porque a energia, antes de tudo, está passando por ele. Né? Sem contar a questão dos méritos que estão vindo pela ação de estar contribuindo para a saúde de outra pessoa. Mas, na verdade, de início já tem esse primeiro resultado, que é ele está se beneficiando porque a energia está passando por ele. Então ele já está ganhando uma condição também de saúde. Né? E uma pergunta que costuma vir também é se a gente pode medir isso que eu estou falando. Dá para medir os resultados? Dá para medir que a gente está desenvolvendo saúde? É uma pergunta interessante, né? E realmente dá. Porque veja bem, se o processo de energização mexe com o ombro, provoca relaxamentos, então com a energização eu posso, acompanhando, estar
está verificando o amolecimento aqui dos ombros, o que significa que está aumentando a saúde, porque está aumentando a irrigação sanguínea na parte superior do corpo, né? A outra coisa que dá para perceber é que aumenta a condição do raciocínio lógico, do funcionamento cerebral. Então a gente percebe claramente que está com a cabeça mais leve, funcionando mais tranquilamente. Você tem maior facilidade e consciência sobre as coisas, né? E sobre a vida. Percebe também no ânimo, que você percebe que está com um ânimo mais fortalecido, né? O tônus vital, a energia para o dia a dia mais tranquila, pensamentos, além de mais claros, mais tendentes para o positivo, então reduz o efeito negativo dos pensamentos, né? E reduz a quantidade de pensamentos negativos. E também a gente percebe o aumento da resistência física para as coisas que a gente faz no dia a dia. Então dá para medir os resultados também, se a gente está caminhando mesmo para o desenvolvimento de saúde ou não. Então, no processo de energização, você tem todas essas vantagens, essas características, né? No caso do curso que eu ensino, eu dou a base científica sobre a questão da origem da doença e também os locais de acumulação das toxinas e esses locais, a correlação desses locais com as possibilidades, dado que está acumulando ali, que tipo de problema ele pode provocar para o corpo, né? E também a metodologia, a maneira de poder avaliar o desenvolvimento da saúde. Então, esse é o que a gente faz, mas independente do que eu ensino e do que eu passo, é extremamente importante que a gente pense no seguinte. É comum hoje, meio hábito, de todo mundo diante de qualquer dificuldade do físico, dor ou coisa assim, a tendência da automedicação, tá? Isso inclusive é combatido pelos próprios médicos, porque isso pode trazer resultados bastante nefastos para a saúde. E eu me lembro inclusive de um fato que é o seguinte. Alguns anos atrás, eu tinha um programa numa rádio em Mogi das Cruzes e eu levava profissionais de saúde para conversar e para bater papo. E levei, no meio disso, 2 médicos e um dos assuntos que eles fizeram questão de abordar foi exatamente a questão da automedicação. Que sem saber o que é, você vai trazendo paliativos que vão interferindo no processo da saúde. E falava também da questão dos chás medicinais, né? Que embora considerados naturais, porque são chá e tal, na verdade eles possuem o mesmo princípio ativo dos remédios. Então eles têm um efeito, do ponto de vista químico, semelhante aos remédios, né? A diferença é que você está pegando diretamente da terra. E eles salientavam que talvez seja até pior, porque no caso do chá, você não tem controle sobre a dose que está sendo tomada, nem em quantidade, né? Porque você não tem um profissional que esteja orientando e nem tem como medir a coisa colocada no chá. E também a questão de quantidade de princípio ativo, né? Que está sendo ingerido, não só em função de infusão maior ou menor, e também em quantidade de chá ingerido. Então, era uma preocupação grande que eles me mostravam com a automedicação. Mas, de verdade, assim, quando surge o sofrimento, as pessoas querem tirar o sofrimento, né? E uma forma de você fazer isso é através da autoenergização. Então é importante a gente aprender a fazer para fazer em si mesmo. E com isso você provocar o desenvolvimento da sua saúde e já tem um primeiro ataque, né? Quando acontece de ter algum tipo de sofrimento físico, de dor ou de doença.
Então você trabalha preventivamente, você mesmo vai se provocando, pode até utilizar para outras pessoas, mas acho que vivemos um momento em que é importante que a gente, em função de tantas químicas que já nos colocam no dia a dia, pela alimentação e tudo mais, eu acho que é importante que a gente tenha um processo de regeneração e de desenvolvimento da saúde. Então, é isso que eu considero que seja uma coisa importante para a gente desenvolver como hábito, que é o hábito da autoenergização, e a gente está utilizando da autoenergização como o primeiro combate para eliminar sofrimentos físicos, sintomas, e um excelente apoio nos tratamentos de saúde, sempre salientando que nos casos de saúde sempre é importante que a gente esteja com a visão de profissionais de saúde com conhecimento, né? Eu não sei se a gente tem alguma pergunta que vocês queiram colocar para responder também, mas eu peço que por favor coloque, se for o caso de ter alguma dúvida, alguma questão que gostasse, que queira perguntar. Mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês e estar até, de certa forma, defendendo que cada um de nós busque aprender algum método de energização e que, através disso, possa estar fazendo autoenergização e o desenvolvimento da saúde através disso. Bom, se não temos mais perguntas, eu quero agradecer essa oportunidade de encontrar com vocês e de expor essas ideias. Muito obrigado, boa noite e até um próximo encontro.